Bom dia, povo de Deus. Shalom para vocês. A paz esteja convosco. Que o Espírito Santo possa tocar os nossos corações e que a palavra de Jesus entre, de fato e definitivamente, para que a mudança aconteça dentro de nós, E que nossa Virgem Maria nos proteja, nosso dia, nossa vida. Tudo bem com vocês, minha gente? Vamos para a leitura do dia? Hoje nós vamos continuar aquela leitura que a gente parou ontem. Então eu vou ler a primeira leitura e depois o Evangelho, tá? Assim como a gente sempre faz aqui nos nossos estudos. Evangelho explicado do dia é mais um canal que você pode encontrar a palavra, você pode encontrar algumas questões que você não vai encontrar em algumas leituras e também trazer reflexões profundas. Esse é o objetivo, tá, minha gente? O meu objetivo aqui é trazer a palavra para todos, assim como tá lá no nome do canal, falando de Deus para todos, Não exclusivamente, somente para católicos. Tanto que eu sempre trago o exemplo, que podemos estar num culto, podemos estar numa casa de Deus, na igreja, porque, como eu falei para vocês, ninguém tem o poder de converter ninguém, a não ser Jesus Cristo. Que Jesus Cristo esteja conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, nossa vida possa ser mudada, curada, e que nós ganhemos a salvação, o caminho, da verdade e da paz, tá? Que essa é a principal, o Espírito principal deixado por Jesus Cristo para nós, a sua paz. Então vamos lá para a leitura dos apóstolos. Você vai pegar a sua Bíblia. Hoje é a oitava da Páscoa, ainda estamos na oitava da Páscoa, quinta-feira, dia 24. E vamos para a leitura do dia. Vamos para a primeira leitura, minha gente. Vamos prestar bem atenção. Já pegou a sua Bíblia? Você vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, tá, minha gente? Capítulo 3, Atos dos Apóstolos. E vai no versículo 11, que hoje é do 11 ao 26. E vamos aprender juntos mais um dia, com a graça de nosso Senhor, Então vamos lá, leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo assombrado foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem, que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus, que lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E ele enviará Jesus, o Cristo que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: o Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a este profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas
que falaram desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor. Vamos diretamente para a explicação, minha gente. Minha gente, lá em Atos, no capítulo 3, do versículo 11, né? Vamos ver aqui, do 11 ao 26, se eu não me engano, tá? Sexta. Do 11 ao 26, tá, minha gente? A gente vai ver o discurso, né, de Pedro no alpendre de Salomão, né, minha gente? Também chamado Pórtico, né, de Salomão. Então, ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo, né, minha gente? E falou algumas coisas. Vamos entender um pouco mais sobre o que se tratava, o que ele queria transmitir, né? Lá no versículo, do versículo 3 ao 6, tá? Foi bom para o coxo que Pedro e João não tivessem nem prata nem ouro, né, para lhes dar, como nós tínhamos falado ontem. Pois aquilo que eles tinham para oferecer era muito mais valioso, poder curador por meio de Jesus Cristo, em vez de uma solução temporária, né, minha gente? E ele não recebeu apenas a cura espiritual, mas também física e permanente. Tá? Depois, lá no versículo 7, também se fala que no livro dos Atos foram relatados diversos milagres de cura, né, através do Espírito Santo, e a menção do fortalecimento dos pés e do tornozelo do homem coxo pode fornecer um apoio indireto, né, à opinião tradicional que o autor, Lucas, né, era um médico. Depois, lá no versículo 12, vendo que os espectadores estavam maravilhados, Pedro aproveita a oportunidade para testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Sinais do poder de Deus podem apontar para a verdade sobre Jesus, tá? Esse daqui lá você vai ver em João, no versículo 3, o capítulo 3, versículo 2 e o capítulo 14, se você quiser estudar sozinho no versículo 11, tá? Lá no versículo do 13 ao 15, no pórtico de Salomão, no alpendre, que era parte do templo, Pedro fala aos seus ouvintes que Jesus era filho de Deus. Mesmo assim, o povo o entregou para ser morto na presença de Pilatos e o negou, embora Pilatos o tivesse julgado inocente. Essa parte você vai acompanhar em Lucas, capítulo 23, versículo 20 ao 25. Pedro enfatiza a natureza hedionda desse ato chamando Jesus de o santo e justo, e observando que eles tinham pedido que Pilatos libertasse um assassino no lugar de Jesus. Pedro enfatiza essa natureza hedionda, né, desse ato. Mas Deus ressuscitou Jesus dos mortos, fato do qual Pedro e João eram testemunhas, tá? Lá no versículo 16, Pedro e João tiveram a oportunidade de chamar a si o crédito pela cura milagrosa do homem. Entretanto, em vez disso, insistiram que foi a fé no nome de Jesus que curou este homem. Os apóstolos foram meros instrumentos de Deus, por ele escolhidos para comunicar o milagre. No versículo 18, a profecia de que o Cristo haveria de sofrer é uma referência clara ao servo sofredor de Isaías, né? E o sofrimento, Isaías lá no capítulo 52, o sofrimento do servo pelos pecados, né, 53, versículo 10, cumpriu-se por meio de Jesus, tá, minha gente? Depois, lá no versículo 19, com base naquilo que ele disse sobre quem era Jesus, como ele foi tratado pelo povo judeu e como Deus o vindicara, ressuscitando-o dos mortos, Pedro chamou sua audiência para arrependei-vos e convertei-vos para Deus, para que seus pecados fossem cancelados. No versículo do 20 ao 21, os primeiros cristãos aguardavam com expectativa a segunda vinda de Jesus e a restauração de todas as coisas que acompanham o estabelecimento de seu reino terreno. Deus havia predito o tempo de restauração por meio dos profetas, a começar por Moisés. Tá? Lá no 22 ao 24, Pedro apela para Deuteronômio, né? No capítulo 18, de 15 a 19, onde Moisés havia predito a Israel: Deus vos levantará um profeta dentre vossos irmãos semelhante a mim. Com o passar do tempo, essas palavras foram reconhecidas e interpretadas como uma profecia messiânica.
Toda alma que rejeitar o Messias será destruída do povo de Deus. Pedro também apela a todos os profetas através da história de Israel, uma vez que todos predisseram estes dias. O próprio Jesus ensinou aos apóstolos a reconhecer essa verdade, tá? No Antigo Testamento. Então, isso aqui, depois vai ter do 25 ao 26, tá? Os judeus que ouviram Pedro eram filhos dos profetas e também do pacto que Deus fez com Abraão, tá, gente? Com 2 As. Consequentemente, eles tinham um interesse pessoal nas palavras dos profetas e no Pentateuco, como todos os povos da terra o têm. Afinal de contas, o pacto de Deus com Abraão prometeu que toda a terra será abençoada por meio da descendência de Abraão, uma referência em última instância a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tá, minha gente? E depois vai entrar no capítulo 4, né? Onde Pedro e João estão perante ao Sinédrio. Aí a gente não vai entrar nesse aspecto hoje, não. Vamos para a segunda leitura. Mas assim, desta primeira leitura, queria deixar algumas coisas um pouco mais claras, tá, minha gente? Gente, como a gente pode ver, Pedro aproveitou a situação, né, das pessoas que estavam comovidas pelo testemunho, né, que viram, né? E isso daí é como eu falei para vocês, sem contra fatos não há argumentos. Então, minha gente, ele aproveitou esse momento e elevou o nome do Senhor Jesus Cristo, e também ele admitiu que ele não tem poder nenhum, né? Mas que Jesus foi o verdadeiro nome e também o verdadeiro poder que curou, tanto físico quanto espiritual, né? Este coxo. E essa multidão, ela foi movida pelo Espírito Santo também, através deste testemunho. E neste momento Pedro aproveitou esta oportunidade, né? O que a gente pode trazer para nossa vida, né? O testemunho, ele é fundamental, né? E a gente vê, como eu falei para vocês, que Deus, ele mostra cobra, ele mata a cobra e mostra, né? Como eu já tinha dito para vocês, sem ofensas, sem interpretarem mal, assim como ele fez isso durante todo o Velho Testamento, o Antigo Testamento, né? Pentateuco, toda a parte mosaica, depois toda a parte do Novo Testamento, e confirmando as promessas, né, as profecias, na época que ele usava os profetas para transmitir as promessas que ele deixou para nós, né, e que ele vem cumprindo. Então, os discípulos, os apóstolos, né, gente, eles entendiam sim da lei mosaica, eles conviviam diretamente, eles viviam baseados na fé, baseados na crença deles, nas promessas lá de Moisés, entendeu, minha gente? Então, quando Jesus chegou do jeito que chegou, não chegou como eles esperavam, realmente não só confundiu eles, mas confundiu todos que viviam naquela época. E Jesus, para poder, né, cumprir o plano que estava traçado por Deus, também precisava provar os milagres, né? Muitas vezes você vê que ele vai lá e diz, depois da cura, né? Ou ele manda a pessoa não falar, ou ele vai lá e manda a pessoa contar para os sacerdotes no sinédrio, a fim de que, porque tudo naquela época era assim, minha gente, né? Os testemunhos eram válidos, e assim ainda é hoje em dia. Então, a gente tem que pensar nessa questão, nessa leitura, com uma oportunidade de agradecimento, né? Pelo poder que Jesus tem conosco, né? De cuidar, de nos cuidar, de restaurar, de nos curar. E no nome dele nós podemos trazer a cura para nossas vidas, né? Do arrependimento e conversão, né? Enquanto ainda há tempo que você reconheça que Deus é seu Pai, né? E que você, assim como Jesus Cristo, vai vir para obedecê-lo, porque você quer uma vida abundante, uma vida dentro das perspectivas que Jesus, que Deus Pai Todo-Poderoso programou para você, tá? Durante a sua passagem, né? Durante a sua vida, porque a vida é uma passagem. Meu cachorrinho tá aqui, gente. Doidinho. Gente, então, e com certeza, principalmente, com certeza, todos nós temos um testemunho, né? Temos um testemunho de vida com Deus, porque Deus fala através de quem? Pessoas, né? Dos nossos irmãos, dos nossos colegas de trabalho, da nossa família, das situações que a vida nos traz. E esse testemunho, não é o nosso testemunho com as nossas situações específicas, mas um testemunho que envolve o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, que nos transforma, né? Sempre teve testemunhos, né? E sempre vai nos usar como testemunho para levar a palavra,
Então, todo aquele que testemunhar, tiver essa coragem de testemunhar sobre a sua vida, sobre as coisas que viveu, você não pode se importar com o que o outro pensa, minha gente. Porque você vive com Deus e você guarda no seu coração, né? Quem acredita em você está tomado pelo Espírito, né? Quem acredita em você, acredita no seu testemunho, principalmente, e tem a oportunidade também de mudar, né? Mas tem gente que ainda não está no momento, né? E muitas vezes zomba, e muitas vezes não crê. Você não pode se importar com isso. Vamos para a segunda leitura do dia. O Evangelho do dia explicado. Vamos lá para a segunda leitura, minha gente. Depois vamos fazer uma reflexão dos dois textos, né? Que todos estão interligados, inclusive o salmo que está na descrição. Também fala, também tem essa ligação, assim como vários textos da Bíblia estão interligados, tanto no Velho Testamento, no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, tá? Então, vamos para o Evangelho do dia, pegando a sua Bíblia para acompanhar a leitura, lá em Lucas, Novo Testamento, do capítulo 24. É uma continuação do texto de ontem, que começamos também no 24, hoje vai continuar no versículo 35 ao 48. Tá, minha gente? Às vezes, minha gente, uma coisa que eu não posso esquecer de dizer pra vocês, a gente tá aqui lendo, né, conversando, falando, e a gente fala sozinho aqui, né, não tô falando diretamente com alguém, mas, às vezes, quando a gente tá conversando, falando, a gente acaba falando, trocando algum nome, alguma situação, né, troca discípulo por apóstolo, mas lembre-se que os discípulos somos nós, tá, minha gente? Os apóstolos foram aqueles 12, tá? E só foi os 12, minha gente, tá? Não existe mais apóstolos. Deus não escolheu mais nenhum apóstolo, tá? Então vamos lá para a segunda leitura do dia. No Evangelho de hoje, tá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Shalom. Shalom, shalom, minha gente. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos, né, para eles entenderem as escrituras, e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos. Tá? Deus estava lembrando. Ao terceiro dia, prometeu, né, minha gente? E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Vamos para a explicação. Então, minha gente, a explicação da segunda leitura de Lucas. O relato, né, dessa aparição, minha gente, nos diz muita coisa, tá? Em primeiro lugar, os apóstolos, né, tomam aquele susto, minha gente do céu. Vocês imaginem, povo de Deus, tá? Você como um apóstolo, né? Essa leitura, minha gente, por isso que eu digo pra vocês, como é emocionante, como é incrível, como é... Se a Bíblia não fosse a Bíblia inspirada por Deus, seria um livro de mentira, minha gente. Seria... Quem lê principalmente o Velho Testamento, que nunca leu, vai dizer o quê? Vai dizer: não, isso aqui é mentira, isso aqui não é verdade, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo, né? Tantas assim, ó, Deus era impressionante, né, o que Deus fez, minha gente.
né? As coisas que Jesus fez, né? Moisés, né, minha gente? Moisés foi parar como um parente, né? Dentro da casa do seu inimigo, né? Daquele que queria lhe matar, né? Deus foi lá, tirou ele de lá. É impressionante, né? Depois também aconteceu com Jesus, né? Eu digo que, que Deus, né, minha gente, tem um senso, né? De humor ácido, que ele faz coisas que nós não entendemos. Então, minha gente, por que que eu digo que é tão impressionante, tão lindo, tão estarrecedor, né? É estarrecedor. O que deveria ter acontecido com os apóstolos. Vocês imaginem eles chegarem, né? Esse relato, né? Que está presente nessa leitura. Na leitura do capítulo 24. Tá, minha gente? É... Então, ó, vamos lá para as anotações, senão a gente não fala todas as coisas que são importantes. Primeiro, a visão emocionante, né, minha gente? Vocês imaginem vindo da tristeza que eles estavam vindo e estando com Jesus Cristo, né? E de repente eles veem em Cristo ressuscitado. Eles tomaram um susto, ficaram estupefados, ficaram perplexos, minha gente. Eles pensaram que era um espírito, né? Eles não entendiam, mas ao mesmo tempo que eles estavam confusos, eles estavam felizes e alegres porque Jesus estava ali de novo com eles. Então, quando Jesus falou, a paz esteja convosco, eles ficaram assim, apavorados, mas felizes, muito felizes. E aí nessa parte, minha gente, como eu falei para vocês ontem, né, que Jesus, além dele ter sido negado pela sua deusidade, pela sua importância, pelo seu amor, por todas as coisas que ele passou, pelas tristezas, pelas traições, pela difamação, pela violência, pela traição do seu irmão, do seu próximo que vivia diretamente com ele, não reconhecia, eles não reconheceram Jesus Cristo, né? Você imagina você doar a sua vida para uma pessoa a sua vida inteira, e aí aquela pessoa não te honra, né? Você morreu por ela, mas para Jesus isso, gente, né? Ele não tinha mágoa, ele era o santo perfeito, ele não tinha dor, ele não tinha esse egoísmo, né, de esperar algo em troca. Ele não tinha essa... muitas vezes nos ocorre isso durante o dia, né, durante a nossa vida, na nossa jornada espiritual. Encontramos pessoas, você que é de outra religião, pastores, né, sacerdotes, padres, mentores, que você encontra. E muitos deles te decepcionam, né? Então você deve refletir nessa questão também, né? Porque você, o seu chamado é entre você e Jesus Cristo, né? Porque hoje nós vivemos naquilo que Jesus nos deixou, no seu evangelho. Então, você não pode esquecer disso. Se você se decepcionou, né? Você não esqueça que Jesus não decepciona. Qualquer um pode te decepcionar, mas Jesus não decepciona, né? E ele te promete uma vida eterna. Então, as promessas aqui, principalmente, né? Jesus voltou para que fosse cumprido aquilo que Deus estava na trajetória de Jesus Cristo, né? No plano que Deus tinha para Jesus Cristo. Porque Deus tem um plano para a sua vida, assim como teve para Jesus Cristo, né? Isso daí é muito importante que nós tenhamos em mente. Assim como ele teve um plano para Moisés, para Abraão, que ele deixou, ele levava ao ponto máximo, né? As pessoas, antes, no Antigo Testamento, ele levava os seus escolhidos ao máximo da sua capacidade física, da sua capacidade emocional, de suportar as coisas, né? Mas ele era um Deus justo, então nunca iria fazer sofrer, ele sempre recompensava, honrava, né? Coisa que o ser humano não faz. Então você pode fazer a sua promessa e não cumprir, mas Deus vai cumprir. Se Deus tem promessas para a sua vida, Deus vai cumprir. Não importa se fulano, beltrano, cicrano entraram na sua vida e destruíram com a sua fé. Você não pode perder a fé em Jesus Cristo. Então, Jesus aqui ele nos mostra, né, que a presença dele nas nossas vidas mudam todas as situações. E, principalmente, ele nos deixa claro sobre o plano de Deus para as nossas vidas. O chamado à obediência, a viver uma vida que Deus planejou para nós. Entregar a nossa vida para Deus, para que Deus cumpra as promessas que ele nos tem
que nós não temos esta consciência por sermos limitados pelo nosso corpo físico, porque o nosso corpo espiritual, o nosso espírito, ele é eterno, né? Mas estamos limitados. Por isso, este mistério, nesta fé da ressurreição, sem a fé, sem esse mistério, né? Não tem fé, né, minha gente? Não tem essa crença. Então, é acreditar sem ver. Então, minha gente, algumas curiosidades. Gente, lembrando até de ontem, né, vamos lembrar que durante a ceia, Jesus abençoou lá no versículo 33, tá? Ainda no capítulo 24, que lemos ontem. Vou trazer só para nós lembrarmos, tá? Para ver uma sequência lógica das situações. Durante a ceia, Jesus abençoou o pão e partiu. Naquele instante, Deus permitiu que os dois discípulos reconhecessem Jesus, mas imediatamente ele desapareceu à vista deles. Gente, aqui Jesus deixou claro, tá? Está escrito, minha gente, né? Na Eucaristia reconhecemos Jesus Cristo. Na Eucaristia, Deus nos abre os olhos do Espírito para que vejamos e sintamos a presença de Cristo em nossas vidas, porque Cristo deixou isso através dos apóstolos, tá? E do seu discipulado, que somos nós. Tá? A assembleia, minha gente, tá? Aquelas pessoas que ficam na igreja, né? Quando a gente chega na igreja tem assembleia, né? Aqueles bancos do lado direito e do lado esquerdo. Você pode ver que é em formato de uma cruz, né? A igreja. E lá na frente, minha gente, tem a mesa, né? Do sacrifício. Então, e também a mesa que Deus partiu o pão, né? Onde foi feito simbolicamente o sacrifício e... Aliás, foi feito simbolicamente, não foi feito simbolicamente na época de Jesus Cristo, minha gente. Mas ele deixou para nós o simbolismo do sacrifício através da Eucaristia, tá? E da ressurreição, né? As promessas, né? E neste momento eucarístico, né? Onde o pão foi dividido entre os apóstolos, Deus deu para eles a bênção, né? Que foi abrir seus olhos espirituais para que eles vissem Jesus Cristo e isto ficasse na mente deles, tá? Assim foi nos deixado, tá? Então, temos que seguir aquilo que foi deixado, tá, minha gente? Se você não partilha o pão, se você não faz a Eucaristia, reflita, leia a Bíblia e veja com seus olhos, tá? Porque, é como eu falei para vocês, é contra fatos, não há argumentos, tá, minha gente? Então, não adianta querer inventar. Aí, gente, lá, a primeira coisa que aconteceu com eles, né, depois que Deus permitiu, foi que Jesus Cristo ele desapareceu imediatamente, né? E aí, a primeira coisa que fizeram foi relembrar as coisas que Jesus lhes tinha ensinado no caminho de Emaús. E os seus corações queimavam, né? Eles se aventuravam de volta a Jerusalém no meio da escuridão da noite, a fim de se encontrarem de tão empolgados, emocionados e felizes que eles ficaram para contar a experiência que eles tiveram com Cristo ressuscitado. Aí depois, minha gente, lá no versículo 34 e 35, sem que os dois discípulos soubessem, Cristo ressurreto já havia aparecido a Simão, né? Como foi dito ontem. E esta aparição só é mencionada em Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5. E foi um evento decisivo para Pedro, né? E a igreja, porque ele liderou os apóstolos e a igreja primitiva nos anos seguintes. Por que, minha gente? Por que, minha gente, que ele fez isso? Por que não está clara essa parte? Por que ele seguiu fazendo isso? Porque Jesus deixou os passos, né? Jesus deixou escrito para eles ali, deixou... Porque Jesus, ele não escrevia, Jesus nunca apunha, escreveu nada sobre ele. Mas Jesus mostrou nos exemplos, né, minha gente, na vivência com eles, o que era para ser feito. E aí, através disso, eles emocionados, porque aquilo aconteceu de verdade, a promessa, né? Então, realmente, a partir dali, tudo ficou claro para eles. Eles já não viviam mais no engano, nem no erro. Tudo clareou, né? E a conversão finalmente veio. E através da conversão, a frutificação, a pregação do evangelho, né? A fundação das igrejas. E para quê? Para difundir o evangelho, para difundir os testemunhos, né, que foram vividos por eles, né? Para que fosse deixado para a humanidade, né? Eles nunca imaginaram que fazendo essas coisas fossem ficar eternamente na história da humanidade através da Bíblia, né? Então, minha gente, lá no versículo 36 ou 37, antes um pouquinho, este dia aqui para os apóstolos foi um dia de muitas maravilhas, mas uma maravilha ainda maior estava por vir para todos eles, tá? Aí lá no versículo 36 ou 37, diz o seguinte, né?
É cômico que aqueles discípulos tenham ficado espantados e atemorizados. É cômico, né, minha gente? É estranho. A gente fica um pouco, né, pensando, né? Nossa, mas porque Jesus chamou eles, né? Um pouco inteligentes. Oh, gente, Jesus se viesse hoje, meu Pai eterno, se viesse hoje, todo mundo ia achar ele. Bom, vamos lá. Então, gente, eles estavam pensando que estavam vendo um espírito quando o Cristo ressurreto apareceu no meio deles de repente. Afinal, eles estavam se alegrando com sua ressurreição e trocando histórias sobre suas várias aparições naquele dia. Contudo, o medo deles é compreensível, né? Porque Jesus apareceu do nada no meio de uma multidão que estava em uma sala seguramente trancada. Tá, minha gente? Paz seja convosco. Era uma saudação judaica tradicional, né? Ela nem é esteja, é seja, né? Você seja a paz, né? Não é só para ela estar com você, mas você ser ela, né? Então, lá no versículo 38 a 40, Jesus tranquilizou os medos e dúvidas de seus discípulos com a prova de seu corpo ressurreto. As marcas dos pregos em suas mãos e pés estavam claramente visíveis. A multidão dos discípulos pôde tocá-la e ver que ele tinha um corpo humano e não era um espírito. Minha gente, nós vamos até o 45, né? Até o 48. Então, ó, lá no 40 ao 43, diz o seguinte: é compreensível que alguns ainda, né, não conseguissem crer. Era algo totalmente incomum e inesperado. Tá? Percebendo suas dúvidas, Jesus lhes deu mais uma prova, mostrou que podia comer. Minha gente, o que vocês não... o que vocês têm que lembrar? Né? O que a gente tem que lembrar é o seguinte: o Pentateuco. Tem que lembrar dos profetas. Os profetas, tá, minha gente? Todo profeta passou pelo testemunho, ele passou pela aprovação para poder dar o testemunho, que esse testemunho fosse verdadeiro. Então, por isso que eu digo para vocês, o sofrimento é uma dádiva. Você pode não acreditar em mim, mas o sentimento é uma dádiva, porque ele te faz ficar mais perto de Jesus Cristo. Ele te faz ficar mais aberto aos sinais de Deus, tá? E ele também é uma prova sua, né, com Deus, para que o seu testemunho mude o coração das pessoas, né? E essas pessoas se transformem também. Deus sempre agiu assim no Antigo Testamento, e Jesus Cristo é mais uma prova, né, que além do Messias, além de profeta, além do Filho de Deus, ele foi Deus em carne e ossos, tá, minha gente? Ele foi humano, ele foi um Deus humano e não usou dos seus poderes para ter as coisas que ele queria. Jesus passou pela terra sem nada, tá, minha gente? Lá do 44 ao 45, a lei de Moisés, os profetas e os salmos não são as três principais divisões da Bíblia hebraica, tá? Nesse momento, Jesus fez com o grupo maior de discípulos o mesmo que fizeram com aqueles dois no caminho de Emaús. Explicou-lhe as escrituras, tá? Explicou o que eles já sabiam, só não lembravam, tá, minha gente? Lá em 46 e 49, tá? Porque a gente vai até o 48, mas eu vou completar com 49, diz assim: as passagens do Antigo Testamento que claramente profetizam o sofrimento de Cristo são Salmos 22 e Isaías 53, tá, minha gente? A passagem-chave do Antigo Testamento acerca da ressurreição do Messias, citada várias vezes nas páginas do Novo Testamento, Salmos 16, versículo 10, os textos de Isaías, capítulo 2, do 1 ao 4 e 49, versículo 6, são passagens importantes, tá, do Antigo Testamento, nas quais Jesus deve ter pensado ao falar de arrependimento sendo pregado a todas as nações, começando por Jerusalém. Tá, minha gente? Então, o que que quer dizer esses dois textos, tá? Eu acho que tá claro já, né? O primeiro fala dos Atos, né? Onde Pedro fala para a multidão, aproveita o momento que a multidão está inebriada pelo testemunho que viram, né, do homem coxo.
E o testemunho, o nome de Jesus Cristo, né, é a cura do espiritual e do físico para uma nova vida, uma vida de alegria, onde ele pôde entrar, né, no templo e se alegrar, e cantar e dançar e ser feliz com Deus, vivendo na presença de Jesus, de Deus, né? Depois, no segundo, Jesus ressurreto, né? Jesus ressuscitado, voltou para a alegria, né? Para a felicidade, tanto que eles ficaram tão felizes, né, minha gente? Que eles correram para chamar os outros apóstolos. E aí, durante Jesus Cristo, o momento que Jesus Cristo estava com eles, né, Jesus partiu o pão e nos deixou a Eucaristia, para que continuemos, né, com os olhos abertos para a cruz, né, para a cruz. Você não pode olhar para os lados. Você tem que olhar para a cruz de Jesus, o seu sofrimento, a sua crucificação, a sua ressurreição, as suas promessas na vida eterna. Você pode ser feliz enquanto está vivo aqui? Sim, pode. Porque o seu fardo, mesmo pesado, você vai entregar para Cristo e crer nas promessas. Não seja feito Simão, feito os apóstolos, né? Que Simão não, perdão, minha gente, tá? Não seja feito o apóstolo que teve que ver para crer, né? Não seja como aquele apóstolo, né? Que não acreditou nas palavras, que precisou tocar. O apóstolo Tomé, né, minha gente? Ele precisou tocar nas feridas, ele duvidou, né, minha gente? Ele precisou ver, né? Bem-aventurados aqueles que não veem, né? Mas acreditam. Então, minha gente, eu acho que a maior lição dessas duas são as promessas, a fé no nome do Senhor Jesus Cristo, a fé na cura, a fé na cura espiritual e física, né? As promessas para uma vida e uma vida em abundância em Jesus Cristo, né? O amor, a empatia. Jesus, apesar do sofrimento, das decepções, das desilusões, ainda foi capaz de ir lá onde estavam junto, né, na volta, naquela tristeza, naquela angústia, ainda foi capaz de ir dar a sua mão, estender a sua mão, né, para compreender a tristeza dos discípulos, mesmo tendo convivido com eles e ensinado todo aquele tempo, né. Então, essas questões são muito importantes para colocar em prática no nosso dia a dia, tá, minha gente? E da bem-aventurança, bem-aventurados, eu até vou olhar aqui para falar para vocês, os que não veem, tá? Tá, minha gente? São bem-aventurados, né? Os que veem, os que creem, né? Os que creram e não viram, mas os que creem e não veem. Não precisa ser como Tomé, né, minha gente? É uma grande bem-aventurança aquele que crê e não precisa de provas, né? Que crê pelo simples fato da sua fé, né? E não se modifica. Eu vou dizer para vocês, através da minha vida mesmo, né? Eu tive vários sonhos, visões, vários testemunhos, e eu acredito que se eu não tivesse visto todas essas coisas, provavelmente eu teria muito mais dificuldade, né, para crer, porque muitas coisas aconteceram e muitas coisas ruins nos acontecem, né? E às vezes ficamos cegos e não vemos a esperança mais. Mas os testemunhos servem para isso. Então seja um testemunho vivo, né? Que a sua vida seja um testemunho do Senhor para aqueles que necessitam, para aqueles que precisam, seja uma palavra de consolo, né? Não seja um egoísta que no seu choro, na sua tristeza, né, no seu egoísmo, não deu valor, não honrou, né, aquele que te honra, aquele que te ama de verdade, né, mas pensou só na sua tristeza, né, na sua angústia, e procure conseguir ser maior, né, que Jesus já disse que nós poderíamos, né, ser maiores do que ele foi. E os santos estão
aí para que nós comprovemos pelos seus testemunhos, né, minha gente? Os santos são a imitação de Cristo. Então, temos tantas, mas tantos testemunhos, minha gente, né, dos nossos santos, né, a quem somos devotos pela sua dedicação, né, por viver para o bem, para o próximo, né. E por hoje é isso, por hoje é só. Espero que essa leitura tenha sido uma leitura edificante e que você tenha alguma valia, algum aprendizado. Shalom, shalom, até mais.